falar sobre os assuntos obesidade, bullying e AIDS. Fique por dentro para mais informações. É o acúmulo de gordura no corpo causado quase sempre por um consumo excessivo de caloria na alimentação, superior ao valor usado pelo organismo para sua manutenção e realização das atividades do dia a dia. Ou seja, a obesidade acontece quando a ingestão alimentar é a maior que o gasto energético corresponde. No Ministério da Saúde, as doenças sexualmente transmissíveis, ou DSTs, são consideradas como um dos principais problemas de saúde pública em todo o mundo. As mais famosas, além da AIDS, são a sífilis, a gonorreia, a clamidia e a herpes genital, e o HPV, Human Papillomavirus, mais outras doenças não menos importantes, como as hepatites virais e as infecções públicas causadas por bactérias também são transmitidas pelas relações sexuais. Obrigado. O bullying, além de um possível isolamento ou queda de rendimento escolar, crianças e adolescentes que passam por humilhações recitas diariamente ou separatistas podem apresentar doenças psicológicas e sofrer de algum tipo de trauma que influencia traços de personalidade. Em alguns casos extremos, o bullying chega a afetar o estado emocional do jovem, de tal maneira que ele habita a solução trágica, como o suicídio. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vlog do canal. Hoje eu vou falar sobre uma das revoluções que mudou o mundo, a Revolução Francesa. O vídeo está bem bacana, simples e objetivo. Tenho certeza que você vai tirar muita informação dele. Sem mais papo furado, bora pro vídeo. Durante o século XVIII, a França era um país absolutista, ou seja, o rei governava com absoluto poder, controlando a economia, a justiça e a política. A falta de democracia era muito grande. A situação da França nessa época era de extrema injustiça social. Por volta de 1789, a população francesa era a maior do mundo e era dividida em 3 estados. O clero era o primeiro estado, formado por bispos, abades, cônicos e sacerdotes. A nobreza era o segundo estado, formada pelo rei, sua família, condes, burgueses muito ricos e outros nobres. O povo era o terceiro estado, formado pelos camponeses, pela média e baixa burguesia e pelos sans-culottes, que eram aprendizes de ofício. O povo era o mais injustiçado e prejudicado. Para você ter uma noção, o povo tinha que pagar os impostos, não podia votar, não podia expressar sua opinião sobre o governo e ainda vivia na miséria.
Já o clero e a nobreza não precisavam pagar impostos e ainda recebiam pensões do Estado. O povo sustentava toda a sociedade francesa com seu trabalho duro e com pagamentos de altos impostos. A economia francesa passava por uma crise enorme. Grande parte da população trabalhava no campo. Porém, as secas e inundações pioravam a situação da agricultura, fazendo com que os preços disparassem no mercado. A indústria textil também estava em crise por causa da concorrência com os tecidos ingleses. Vários trabalhadores ficaram desempregados e o número de famintos aumentava cada vez mais. Com a economia em crise e desesperado para contornar tudo isso, o rei Luís XVI resolveu cobrar tributos apenas do povo, ao invés de cobrar do clero e da nobreza também. O povo, cansado da desigualdade social, começou a ser fortemente influenciado pelas ideias do Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento filosófico, político, social e cultural que defendia a razão como o melhor caminho para alcançar a liberdade. O centro dos pensadores iluministas foi a grande cidade de Paris. Com medo de perderem seus grandes privilégios, o primeiro e o segundo estado pressionaram o rei para convocar a Assembleia dos Estados Gerais. Isso ajudaria a obrigar o povo a pagar os tributos. A Assembleia dos Estados Gerais era um órgão político de caráter consultivo e deliberativo que ajudava o rei a tomar algumas decisões. Os Estados Gerais eram formados por integrantes dos 3 estados, mas era aceito apenas um voto para cada estado. Como a nobreza e o clero se apoiavam, o povo saía prejudicado. O povo queria que o voto fosse individual. O clero e a nobreza queriam que o voto fosse por ordem social. O terceiro estado tinha muito mais deputados que os 2 primeiros estados juntos. Ou seja, se o voto fosse individual, o povo sairia em vantagem. Mas para que isso acontecesse, era necessária a alteração da Constituição. Mas o clero e a nobreza não aceitaram. Em maio de 1789, após a reunião da Assembleia no Palácio de Versalhes, surgiu um conflito de interesses entre os 3 estados. O terceiro estado não teve outra alternativa a não ser deixar os Estados Gerais e começar a revolução que mudaria o mundo, a Revolução Francesa. O lema dos revolucionários era liberdade, igualdade e fraternidade, pois resumia muito bem o que o terceiro estado queria. A Revolução Francesa foi marcada por guerras e mortes, mas também foi marcada por conquistas e criações de várias constituições que beneficiaram o povo. Após deixar os Estados Gerais, o terceiro estado formou em julho de 1789 a Assembleia Nacional Constituinte. Essa Constituição foi um passo gigantesco na Revolução Francesa, pois ela limitou os poderes do rei e cortou todos os privilégios do primeiro e do segundo estado. Dias depois, em 14 de julho de 1789, milhões de pessoas foram às ruas com o objetivo de tomar o poder do governo. O primeiro alvo dos revolucionários foi a Bastilha, uma prisão onde os políticos inimigos do rei ficavam presos. Essa gigantesca prisão representava o poder absoluto do rei, e sua queda marcou o início da Revolução. Logo depois foi aprovada a solene Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Porém, a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã não foi aprovada e sua idealizadora, Olympe de Gouges, foi executada. Durante 8 de outubro até 7 de setembro de 1791, ocorreu o período da Assembleia Legislativa, onde ocorreram vários conflitos sangrentos em Paris provocados pela fome. Durante o período da Assembleia Legislativa, grande parte da população nobre fugiu da França. O rei Luís XVI também tentou fugir para se unir aos contra-revolucionários. Porém, ele foi capturado juntamente com sua família e ficou preso até o dia de seu julgamento. No ano seguinte, o grande exército austro-prussiano invadiu a França, dando início a uma guerra curta. Eles foram facilmente derrotados na Batalha de Valmy.
Com a grande vitória francesa, os revolucionários ganharam mais força. E depois de meses e meses de conflitos, eles conseguiram proclamar a República, no dia 22 de setembro de 1792. Após a declaração da República, destacaram-se as seguintes forças políticas: os girondinos, que eram a alta burguesia, os jacobinos, que eram a média e baixa burguesia, liderada pelo Robespierre, e o grupo da planície. Esse grupo apoiava quem estivesse no poder. Em janeiro de 1793, Luís XVI e sua esposa Maria Antonieta foram condenados e guilhotinados. A morte do rei trouxe várias revoltas e grandes problemas internos. Foram criados o Comitê da Salvação Pública e o Tribunal Revolucionário. Essa Constituição foi responsável pela morte de muitas pessoas na guilhotina. Esse período que decorreu ficou conhecido como Grande Medo, pois os não-jacobinos tinham medo de perderem suas cabeças. Robespierre conseguiu alcançar o poder absoluto da França, e durante o seu governo ele vigorou em 1793 a nova Constituição da República, que assegurava ao povo o direito do voto, direito da rebelião, direito ao trabalho e à subsistência. Mais tarde, os girondinos e a alta planície uniram-se para derrubarem Robespierre, que acabou sendo guilhotinado em 1794. Com nova orientação política, uma nova Constituição foi elaborada para a França. E essa nova Constituição estabelecia a continuidade do regime republicano, que seria controlada pelos diretórios. Esse governo denominado diretório é também conhecido como Reação Termidoriana. Foi um grande golpe de Estado armado pela alta burguesia, que marcou o fim da participação popular no movimento revolucionário. Esse governo durou entre 1795 até 1799. Nesses 4 anos, a França voltou a entrar em uma grande crise e sofrer várias ameaças das nações absolutistas vizinhas. Nessa época, um grande general francês ganhou um forte apoio da burguesia e do exército. Esse general francês chamava-se Napoleão Bonaparte. No dia 10 de novembro de 1799, após um gigantesco golpe, Napoleão dissolveu o governo diretório e estabeleceu um governo chamado Consulado. Esse episódio ficou conhecido como 18 de Brumário. Após a conquista da burguesia, a Revolução Francesa finalmente chegou ao fim e deu início ao governo de Napoleão Bonaparte.